se foi tão feliz. O meu Jesus, meu bendito Rei, tão humilde se fez quando em Belém nasceu. Oh, aleluia! Vamos cantar louvor ao Rei, Rei Jesus. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, se o meu Jesus nasceu. Aleluia! O nosso bem, foi tão feliz, se foi tão feliz. O meu Jesus, o meu bendito Rei, tão humilde se fez quando em Belém se foi tão feliz. Sim, foi. Aleluia! Vamos cantar. Vamos cantar. Louvar ao Rei Jesus. Dai glória a Deus, o meu Jesus. Sim, ele nasceu, o nosso bem. Vamos cantar, vamos cantar. Louve, louve, louve ao Rei, Rei Jesus. Sim, sim, dai glória a Deus, o meu Jesus, o meu Jesus. Sim, ele nasceu, sim, ele nasceu. Sim, vamos cantar, Senhor, a ti. Canta, canta ao Rei dos Reis. Canta, canta. Irmãos queridos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande retornar a Tremembé. E é um prazer também enorme, querido, rever os irmãos. E a princípio agradecer ao pastor Francisco, juntamente com todo o seu ministério, ao nosso irmão Jair e sua família, pelo modo que nos receberam como verdadeiros príncipes que somos. Consideração em homenagem ao pastor Francisco, esse homem de Deus, ok? Orquestra, parabéns para vocês, mas naquele ritmo, entenderam? Ritmo do carioca, entenderam ou não, Tiago? Entenderam ou não? É para você lembrar um pouco dos cariocas. Vocês. Parabéns para vocês lá no ritmo nosso. Os irmãos daqui não fiquem escandalizados. O carioca é assim. É,
É isso? Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? Também Anselmo Peixoto. Onde está o Anselmo Peixoto? Convidado também. Deus abençoe, meu querido, tá bom? Também a Juliana e o Rafael, também são José dos Campos. Amém? Sejam bem-vindos, viu, jovens? Deus abençoe a vida de vocês. O jovem Leandro e a sua esposa da igreja Baruch Rabá. Cadê o jovem Leandro? Deus te abençoe. Convidado por mim para estar louvando nessa noite. Chegou aí a jovem Vanessa. E a jovem Vanessa chegou com mais algumas pessoas que eu vi. Os que são junto com a Vanessa se coloquem em pé. Chegou mais alguém? Chegou? Mais uma jovem? Tá bom, Vanessa, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Minha tua
tem colocado no teu coração para transmitir à tua igreja. Ó Pai, ontem o teu filho foi usado neste lugar de maneira especial, e que hoje, ó Deus, seja usado muito mais para falar as nossas vidas, Pai. E no mundo espiritual repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo todo o principado, toda a potestade que possa tentar nos atrapalhar de ouvir, entender e guardar a tua palavra. Nesta noite, fale conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Podeis assentar. Para mim é um prazer estar novamente com os irmãos para compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? Deixa eu me despedir de uma vez, né? Eu me sinto muito honrado em ter participado com os irmãos aqui, rever alguns amigos. Fui muito bem recebido, esse abençoado Eliseu, um homem de Deus. Amém, Jairo, pastor Francisco, e eu louvo a Deus, o Rogério que me convidou, Rodrigo, não é isso? Rodrigo, que me convidou, e eu me sinto muito honrado de ter participado com os irmãos, e daqui uns 2 meses eu estarei de volta aqui com os irmãos, em nome de Jesus, amém? E eu estava, quando Eliseu me deixou hoje à tarde, eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu quero ministrar uma palavra vinda de Ti, porque às vezes nós fazemos planos, mas os planos do Senhor não são nossos planos. E o Senhor me fez lembrar de uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás, e devido a tudo que foi cantado aqui, o último hino agora que foi louvado, diz que o Senhor é nosso provedor, e nele nós devemos confiar. Devido aos pedidos de oração que tivemos aqui, eu quero pregar uma palavra que tem por título: Jesus é a solução. Às vezes nós falamos, eu já tentei de tudo. Se você não entregou para Ele, você ainda não tentou tudo. E se tivesse entregue a Ele no início, estava muito menos decepcionado, porque Ele soluciona. Ele torna solúvel o insolúvel. Aquilo que não tem solução, quando chega para Ele, as coisas acontecem. Então eu quero compartilhar um texto com os irmãos e nós vamos olhar como o Senhor resolve as coisas. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 21. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou-se a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo o quanto possuía, sem contudo nada lhe aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se operara, ele declarou toda a verdade
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre deste teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Repita comigo: não temas, crê somente. Diga para o seu irmão aí do lado agora: não temas, crê somente. Isso aí. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos sair daqui muito mais animado do que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Não o que queremos, mas o que precisamos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos avaliar essa situação nesta noite. E vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro nós vamos olhar a situação de um homem. O texto nos fala de Jairo. E nós vamos ver que Jairo tinha um problema seríssimo. A filhinha dele estava doente. A garota de Jairo, 12 anos de idade, aquela menina contraiu uma enfermidade. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Era um homem acostumado a ministrar, era um referencial para todas as pessoas. A comunidade judaica o conhecia. Todos sabiam quem Jairo era e o que ele desempenhava. Só que Jairo está com um probleminha, querido. A garotinha dele está doente. E para nós que temos filhos aqui, muitos sabem o que é ter um filho doente. Imagine quando aquela garotinha adoeceu. Jairo então começa a agir porque ele queria ter a sua filha curada. Deve ter tentado um remedinho caseiro. O negócio não funcionou. Já tinha médico naquela época, mandou chamar. E os médicos deram uma olhadinha na garotinha, tentaram e não funcionou. Quando nós tentamos os recursos físicos e eles não funcionam, para onde é que nós vamos? Para a nossa fé. Para a nossa fé. É ou não é? Não interessa onde a sua fé está posicionada. Se você está aqui visitando e você professa outra fé, quando a situação fica feia, você acende uma velinha para as causas impossíveis. É a sua fé. É ou não é? Se você professa outra fé e está com problema e as coisas não resolveu, você passa a faca no pescoço de uma galinha. Se o problema for mais grave, mata um elefante numa encruzilhada, qualquer coisa desse tipo. Traz a farofa do Nordeste, eu não sei. Nós vamos para onde está posicionada a nossa fé. Se você professa outra fé, bota um paninho branco, um copinho d'água e mentaliza. Cada um vai para onde aponta a sua. Só que a Bíblia nos diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso. É isso aí. Amém? Cada um vai para onde aponta a sua fé. E Jairo era um homem fervorosíssimo. Ele era um dos principais da sinagoga. Era assim com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Conhecia a turma toda, era chegado. É ou não é? Mas ele está com um problema. E os recursos que ele buscou não funcionaram. Quando as coisas não funcionaram, ele deve ter ido para lá e daí falou: gente, vamos matar um cordeiro aí, porque o negócio está feio lá em casa. Minha garotinha, já tentei de tudo, gente. É o Jeová Rafá, o Deus que cura. Vamos matar um cordeirinho aí, oferta pacífica, vamos fazer alguma coisa, mas a minha garotinha está lá. Deve ter falado com todo mundo, pediu oração, pediu tudo, orou, e as coisas não funcionaram. A garotinha dele está morrendo. E agora? O que Jairo vai fazer? Ele já tinha falado com todo mundo que poderia resolver a situação. Ele já tentou, na sua simplicidade, curar sua filha, já chamou os médicos, já falou com o sacerdote, já matou o cordeiro, ele já fez o que ele podia, mas nada funcionou. A garotinha dele está morrendo, e o quadro me parece que a cada momento se agrava. E Jairo está vendo a sua filhinha, as forças, a vida daquela menina ir embora. Eu imagino o desespero daquele homem. Mas faltava para Jairo ainda uma coisa.
Um recurso de última instância, Jairo ainda poderia tomar. Jairo poderia procurar Jesus. Mas isso não era fácil não, querido. Não é simples assim não. Jairo não era um anônimo. Jairo era conhecido por todos. Para ele seria muito difícil. O que iriam pensar dele se descobrisse que Jairo, um dos principais da sinagoga, foi buscar ajuda em Jesus de Nazaré? Isso não ia dar certo. Jairo ia perder o cargo dele na sinagoga. A comunidade ia falar que Jairo ficou doido. O pessoal ia cair. Imagine, já que o pastor Francisco é meu amigo, eu vou falar. Imagine se você soubesse que o pastor Francisco está com um problema. Já tentou de tudo e não resolveu. E ele foi num centro de macumba procurar um pai de santo para fazer um trabalho lá, para resolver o problema dele. O que você faria? Falei, também eu não vou negar na igreja, mas não. O pastor ficou doido, gente. O que é isso? Era mais ou menos isso. Para Jairo procurar Jesus, ele estaria se colocando neste posicionamento, e ele não poderia fazer isso. Não podia. Ele iria perder o prestígio, iria perder seu cargo, o pessoal ia cair em cima dele, falando. Mas o que? Ele não tinha outra alternativa. Ou a garotinha dele morria, ou ele procurava Jesus. Há momentos, querido, que você não tem outra alternativa. Há momentos que a situação fica tão difícil que eu vou te dar um conselho. Fale logo com ele. Não interessa o que vão falar de você, se você vai perder prestígio, se as pessoas não vão gostar, se vão falar ou deixar de falar. Fale com ele que ele resolve. Mas às vezes não é tão simples assim não. Eu imagino Jairo pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Estão falando que esse carpinteirozinho de Nazaré aí, esse camarada está fazendo milagre pra caramba. Mas a gente aqui na sinagoga não gosta dele. Esse homem roubou o prestígio da gente. Foi só ele chegar que ninguém mais quer saber da gente aqui. A frequência da sinagoga diminuiu. Está todo mundo andando atrás dele aí agora, dizendo que ele é o cara. O pessoal da sinagoga não gostava dele não. Mas e aí, Jairo está com um problema. E ele diz, não tem outro jeito, querido. Eu vou procurar ele. Eu imagino o pessoal aconselhando ele, Jairo, não vai, Jairo. Se o pessoal descobre, meu filho, você não vai ser mais o principal da sinagoga. Você está na rabeira da cadeia alimentar, querido. Segue o meu conselho. Há momentos na nossa vida, querido, que nós vamos precisar nos confrontar. Às vezes nós vivemos numa situação muito confortável. Os amigos de Daniel, hoje eu estava falando com Eliseu. Os amigos de Daniel, sabe o que eles falaram quando Nabucodonosor falou? Escuta bem, vou mandar a minha orquestra tocar. Como é que é o nome do som? Som de honra. E a hora que o som de honra tocar, eu quero todo mundo de joelhinho dobrado. Tocou o som de honra, a orquestra de Nabucodonosor. Todo mundo dobrou o joelhinho, menos 3 rapazinhos. Ficar com as canelinhas dele tudo esticadinha. Como não é de hoje que tem fofoqueiro, alguém foi lá e falou, aí Nabucodonosor, vim falar um negócio para você, entendeu? Aqui nós somos teu amigo, entendeu, Nabucodonosor? Fofoqueiro é assim. Você conhece um fofoqueiro pela seguinte questão, ele nunca quer ser usado como elemento de prova. Eu vou falar para você, mas se alguém perguntar, não fui eu que falei. Esse é o fofoqueiro legítimo, ok? Autêntico. E alguém foi falar para Nabucodonosor, aí Nabucodonosor, tem 3 molequinhos aí que não dobrou o joelho não. Nabucodonosor, chama eles aqui agora. Chegou lá os 3 rapazes, Nabucodonosor falou, o que houve, gente? Vocês não ouviram não? Vou mandar tocar minha orquestra de novo. Quando tocar, segunda chamada, vocês dobram o joelhinho de vocês. Os rapazinhos falaram, não chama não, não manda não, deixa o músico quietinho. Nós já estamos decididos, nós não vamos dobrar. Mas todo mundo dobrou, mas nós não vamos dobrar. Mas está todo mundo fazendo, mas nós não vamos fazer. Mas está todo mundo falando, mas nós não vamos falar. Às vezes, querido, procurar Jesus é andar na contramão. E quem anda na contramão, primeiro, tem poucas pessoas para andar com ele. E segundo, quem anda na contramão, bate de frente toda hora. É confrontar. E já está com problema. A garotinha dele morrendo, nada funcionou. Ele falou, quer saber de uma coisa, meu irmão? Eu não quero saber de cargo na sinagoga. Eu não quero saber de prestígio. Eu quero a minha filha sã. Então eu vou falar com ele.
deixou a garotinha morrendo, moribunda em algumas traduções. A garotinha já estava nas últimas. E lá foi Jairo procurando Jesus. Nesse exato momento, o barquinho que Jesus vinha estacionou, né? Ancorou. Todo mundo estava assim de gente, olha, ao redor de Jesus. Quando chegou Jairo chegou e já foi logo falando: mestre, dobrou o joelhinho, olha, na presença de todo mundo, querido, todo mundo vendo. Ele dobrou o joelho e falou: Senhor Jesus, dá um pulinho lá em casa, porque a minha garotinha está morrendo. Vai lá. Se fosse você, querido. Jairo era da sinagoga. O pessoal da sinagoga falava mal de Jesus o tempo inteiro. E eu quero te fazer uma perguntinha aqui. O que você faz quando Deus coloca quem te persegue nas tuas mãos? O que você faz quando Deus pega aquele infeliz que fala mal de você, que tentou puxar o teu tapete, e Deus fala: toma aí agora. Tem uns irmãos que falam assim: muito obrigado, Jesus, o Senhor é fiel e verdadeiro e justo, deixa-se feliz comigo agora, deixa, eu não preciso nem de ajuda mais, daqui para frente sou eu, deixa comigo, eu vou arrebentar ele agora. Jesus podia falar para Jairo: Jairo, a sua garotinha está doente, o problema é seu, querido. Vocês não ficam falando que eu expulso, né, demônio por Beelzebu. Vocês não ficam falando que eu sou das trevas. Agora eu quero que a tua filhinha se dane. Ele poderia falar isso, não poderia? Mas sabe o que ele falou para Jairo? Estou dentro do negócio, Jairo, vou lá na tua casa, querido. Olha bem o posicionamento dele diante da adversidade. Falou com ele, querido, a solução é garantida. Jesus falou: eu vou com você, já lá para a tua casa, eu vou. O negócio está feio lá. Olha bem, querido, tem gente que só quer ir para a casa da gente quando tem churrasco. Tem gente que só quer ir para a casa da gente quando tem banho de piscina. É ou não é verdade? Quando tem um bolo gostoso que crente come, que ele leva até sacola para levar para casa, irmão, não são mole, né? Pro pós-festa. É verdade. Só que não, querido. Jesus você pode chamar para os momentos de alegria ou para os momentos de tristeza, que Ele está contigo. Amém? Jesus falou para Jairo: eu vou com você, meu irmão, eu vou com você. E Jairo falou: agora eu me dei bem. Ele vai lá na minha casa, está fazendo uma arruaça aí na Palestina, você vai ser molezinha. Melzinho na chupeta, já me dei bem. O pior é ele querer ir, ele já aceitou, então vamos embora. Se tinha uma coisa que já devia ter naquela ocasião, querido, é pressa. Porque se você tem alguém morrendo na tua casa, tu está com a pressa danada de levar o socorro. Você não vai fazer igual um baiano, vai falar assim: vamos lá em casa, meu rei. Aí o cara fala: vou tomar banho. Você fala: não, pode tomar, querido, pode tomar. Tem alguém morrendo lá na tua casa, você vai chamar alguém para socorrer, como é que você fala? Vamos embora, querido, vamos embora. Ele fala: vou tomar banho. Você fala: banho nada, querido, vai fedendo mesmo. Mas vamos embora que eu estou com uma pressa danada. Eu não posso perder tempo. Já estava com uma pressa tremenda. E ele falou: Jesus, vamos para lá. Jesus falou: vamos. Se ele pudesse, eu imagino um apressado, ele é assim, ele vai na frente olhando para trás. Vamos embora, gente, vamos embora. Vamos embora. Já viu o marido saindo do shopping com a mulher? É mais ou menos assim, o apressado. Mulher, pelo amor de Deus, mulher, pelo amor de Deus, mulher. É mais ou menos isso. Ele estava com uma pressa danada. Vamos lá. Lá ia ele. E Jesus está indo para a casa dele, já confiante. Quando de repente, querido, na beira da estrada, tinha uma mulher também que a situação não era boa. 12 anos a mulher sangrava. 12 anos sangrando. A mulher devia ter uma anemia, ela devia estar verdinha já, o Hulk, aquela mulher. É ou não? Imagina, ela deve ter reunido as suas forças. Porque ela queria. O objetivo dela era o quê? Ter o seu problema solucionado. E ela já tinha falado com alguém também. Já falou com os médicos, não funcionou. Gastou o dinheirinho dela tudo, a coitadinha. Não tinha mais nada. Está ali ela.
E ela também resolveu, em última instância, falar com alguém. E esse era Jesus. Mas justamente no dia que ele está indo para a casa de Jairo. E lá vem Jairo com uma pressa danada, lá vem Jesus e a mulher está sentadinha. Falou, hoje o negócio vai ficar feio aqui, meu irmão. Eu vou tocar nesse camarada, eu vou tocar nele, Mas se vissem ela sangrando, poderiam apedrejá-la. É ou não é verdade? Ela corria risco de vida, mas não queria nem saber, ela já ia morrer mesmo. Pô, vou tocar nele, hoje eu toco nesse camarada. Tem muita gente ao redor dele, mas eu vou tocar nele. Nem que seja na pontinha da roupinha dele, mas eu toco. A multidão estava lá, a mulher ultrapassou as barreiras, foi lá e deu um toquinho na roupinha dele. Jesus parou, e quando ele parou, imagine Jairo. Jesus parou e falou, alguém me tocou. Jairo deve ter pensado, quem foi? Quem foi, meu irmão? Tocar nela agora, que está indo para minha casa. Tocar nele agora. Aí agora não, pelo amor de Deus, eu estou com a pressa danada. Isso não é hora de ninguém tocar nele, gente. É a minha vez, é a minha filha. Não se mete nesse negócio. E Jesus parou. Falou, alguém me tocou. Jairo deve ter olhado e falou, quem é? Se eu pegar, eu não respondo por mim nesse negócio, isso vai ficar feio. E já está ali. E pior, querido, Jesus falou, eu só saio daqui depois que eu souber quem me... Aí a confusão. Aí Jairo falou, agora não, pelo amor de Deus, gente. É a minha garotinha, eu saí de casa, o negócio não estava bom. Ah, meu Deus, já tentei de tudo. E Jesus falou, eu quero saber quem me tocou. Eu quero saber quem me tocou, querido. Os discípulos falaram para ele, falou, que é isso, Jesus? Não dá para saber. Está todo mundo tocando, o Senhor virou popstar. Está todo mundo querendo tocar no Senhor, o Senhor agora está na mídia. Todo mundo, Jesus, tem tanta gente tocando no Senhor. E o Senhor pergunta para a gente, quem te tocou? Jesus falou, não, querido. Tem muita gente aqui me tocando. Mas uma pessoa me tocou diferente. Nós aprendemos aqui, querido, que não basta estar na multidão, não basta pedir, porque pedir todo mundo pede, não basta tocar, porque tocar todo mundo toca. Nós temos que fazer algo diferente, porque Deus não vê a aparência, Deus olha para o coração. Tinha muita gente tocando, mas só uma pessoa foi alcançada. Cuidado com o que tu está fazendo, querido, saia da mesmice. Hoje nós vivemos em meio a frases de adoração prontas. Saia disso, querido. Deus quer um louvor genuíno de cada um dos corações. É assim que funciona. Jesus falou, não. Alguém me tocou diferente, que eu senti que saiu virtude de mim. E eu quero saber quem é. E já devia estar assim, ó. De repente, a mulher falou, fui eu. Euzinha que toquei no Senhor. 12 anos que eu estava sangrando aí, moço. 12 aninhos. Eu estava sangrando, e ninguém fazia nada por mim não, moço. Aí eu falei, vou dar um toque na roupinha dele. E foi só um toque e eu senti que não estou sangrando mais não. Fiquei curadinha. Quando aquela mulher conta aquela história, quando ela falou, sou eu, Jairo deve ter ficado uma fera. Eu pego essa mulher, eu pego ela. Mas quando ela começou a falar, ela disse que ela sangrava há 12 anos. 12 anos era a idade da filha de Jairo. Provavelmente Jairo começou a pensar, tem milagre nesse negócio aí. Se ele curou uma mulher que estava doente há 12 anos, vai chegar lá em casa, eu estou bem na fita. Vai curar minha filhinha, isso aí não vai ficar assim não. E a mulher está relatando, mas está demorando, né? Para ela relatar os fatos. Né? E ela falou, estou curada agora, estou curada. Jesus falou, isso aí, filhinha, se deu bem, veio falar comigo, se decepcionou até aqui, mas agora em diante, não é verdade? A senhora pode ir para sua casa, que a senhora se deu bem. Aí ela foi. Quando acabou essa situação, vem um pessoal da casa de Jairo e falou, Jairo, querido, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Olha bem, querido.
O pessoal falou, qualquer coisa desse tipo, morreu. Não incomode mais o mestre. O que eles estão dizendo para Jairo? Jairo, não tem mais jeito. Jairo conhecia a lei mosaica e provavelmente ele conhecia a história de Davi, que orou o tempo inteiro por seu filho, um homem que era segundo o coração de Deus, e o menino morreu e não teve mais jeito. Davi levantou, comeu, trocou de roupa e disse: enquanto havia vida, havia. Jairo falou assim: agora já era. E ele deve ter pensado: tá vendo? Parou para curar a mulher, eu me lasquei. A outra também, ela curada, não está nem sangrando mais. Agora a minha vez é isso aí. Agora como é que vai ficar? Quando ele recebe o impacto da notícia, ele olha para Jesus. Porque ele havia buscado em Jesus a solução. E agora o impacto da morte da filha, o impulsiona a que ele se direcione para aquele cujo qual ele foi buscar a solução. E ele olha para Jesus, e Jesus já está aguardando ele olhar. Jesus está preparado para receber o impacto, daquele olhar de frustração que Jairo vai direcionar para ele. Só que Jesus diz uma coisinha aqui, quer ver? Acompanhe comigo. Versículo de número 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Olha bem, querido, o que Jesus falou para Jairo. Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, querido, não se incomode, eu ainda vou lá na sua casa. Fique tranquilo que eu ainda vou dar um pulinho lá. Nós precisamos aprender, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes Deus, para trabalhar na nossa vida, leva um tempo que nós não gostaríamos que levasse. Nós somos imediatistas. Nós queremos a coisa na hora, e saiba de uma coisa: o Senhor faz na hora que Ele quer. Para Jairo foi um impacto. Jesus falou: eu ainda vou lá. E Jairo deve pensar: mas agora ela morreu. Eu queria que o Senhor fosse lá enquanto a minha garotinha estava viva. Porque tem gente que diz que Deus não demora não. Fala sério. Não demora não. O que o salmista quis dizer? Senhor, apressa-te me socorrer. O pessoal usa o texto, mas não pensa não. O salmista está dizendo o quê? Apressa, Senhor, se apressa que o negócio só está demorando. É ou não é? Eu gosto sempre de usar o texto de Maria e Marta. Quando Lázaro estava doente, Maria mandou um recado para Jesus, até falei aqui ontem. E Jesus demorou para chegar, mas chegou e resolveu o problema. Às vezes, parece que é tarde demais. Jairo agora olha para Jesus, e Jesus disse: não tema, querido, eu ainda vou lá na sua casa, deixa comigo que eu vou lá, querido. E Jesus continua andando em direção à casa de Jairo. Eu não sei o que Jairo pensava naquele momento, mas eu não sei no que ele acreditava até aquele momento, pois até então era simplesmente para repreender uma enfermidade de sua filha. Agora o caso se agravou. Ele acabou de ver Jesus curar uma enfermidade de 12 anos, mas daí a ressuscitar uma menina que já estava morta. O parecer já havia sido dado. Jesus ainda continua andando na direção da casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, querido, o que tinha lá era um alvoroço, diz o texto. Todo mundo chorando. Sabe por quê, querido? O máximo que as pessoas podem fazer é chorar. É ou não é? E pior, tem gente que nem chora, ri. Que a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas tem gente que faz o contrário. Ele chora quando você se alegra e se alegra quando você chora. Tem gente que quando acontece algo de ruim, ele fala: nem que eu te avisei, rapaz. Eu te falei, rapaz, dá vontade de você matar isso. Não fala não. Mesmo que você tenha falado, fica quieto. Marido gosta de falar isso para a esposa: eu te falei, querida. Dá vontade de ela te dar um murro na mesma hora.
Isso não é frase que se fala, a pessoa já está decepcionada. Ela sabe que você falou, infeliz. Cala a boca. Pelo amor de Deus, sossega, não é verdade? Não fale isso. Então tem gente que é assim. Quando as coisas ficam ruins, ele se alega. Mas quando você fala, rapaz, arrumei um emprego legal, que Deus abriu uma porta. Sabe o que ele pensa? Por que não foi eu? Por que não fui eu? Eu estou na prova, tá vendo? Eu estou na prova. Então é assim. Quando Jesus chega aqui, está todo mundo chorando. Mas eu quero dizer uma coisa, o melhor lugar para desabafar ainda é o velório. Inclusive, quando você estiver triste, quiser chorar, vai no velório, você nem conhecer o defunto, que ninguém vai questionar. Chega, chora. Porque se você chorar na igreja, os outros querem saber por quê. Se você chorar em casa, a família quer saber por quê. Ou você chora na rua, tem alguém que vai estar passando mal. Então vá no cemitério, entre lá pro defunto e chore. Desabafe, não é verdade? Todo mundo chorando, tinha até carpideira profissional, choradeira profissional. Chorando, e quem chegou? Ele chegou, para a gente cortar o negócio. Chegou, aquele rostinho angelical de quem resolve. Chegou e falou, qual é o problema, gente? Que isso aí, todo mundo chorando. Jairo ainda não tinha visto a filha morta. Imagina o impacto, todo mundo chorando, 12 anos de idade. E os judeus já gostavam de chorar mesmo, que é para botar todo o sentimento para fora na hora. Era uma tradição que eles tinham. Chorando. E ele chegou e falou, calma, gente. Calma. E o pessoal, a garotinha morreu, moço, morreu. 12 anos de idade, sinais vitais já eram, uma menina cheia de futuro pela frente, a gente estava aqui, fizemos o que pudemos. Examinamos a menina. E Jesus falou, essa menina não morreu, gente. Ela só está tirando um soninho. Está dormindo. Ah, rapaz, os médicos devem ter ficado bravos, não é? Escuta aqui, o senhor pensa que nós já não verificamos tudo? Pensa que nós não sabemos nada sobre a morte? E Jesus deve ter pensado, querido, sobre a morte você pode saber muita coisa, mas eu sei sobre a vida. Eu estou falando que essa garotinha está dormindo, querido. E alguém deve ter falado, então se ela está dormindo, engraçadinho, vai lá e acorda ela. Vai lá e fala com ela, levanta daí, garotinha. E Jesus falou, vamos dar uma olhada na garotinha. Estava num quarto, Jesus só chamou gente comprometida. O pai da menina, a mãe, Pedro, Tiago e João. Entrou todo mundo no quarto e está lá a garotinha, mortinha. Estava lá. Jesus olhou para a garotinha, já ele deve ter falado, aí, morreu mesmo. Morreu, infelizmente. A mãe chorando. Deve ter pensado, se ele chegasse um pouquinho antes, né? Acho que ele vai dar uma palavra aí para consolar os corações. Diz que ele prega muito bem. Estou com medo da minha mulher infartar, não é verdade? Vou dar um remedinho para ela. Tem gente que não está preparado nem para encarar as perdas. Mas Jesus olhou, falou para a garotinha, querida, levanta aí, deixa para você morrer outra hora. Está ali, está com menina, levanta daí, porque seu pai foi me chamar, entendeu, querida? E eu não chego para perder, não. Pode levantar daí agora. Eu imagino a mãe e o pai olhando aquela cena, querido. A garotinha pegando fôlego de novo, levantou. Eu imagino a felicidade. Já ele deve ter falado, ainda bem que eu fui lá. Eu quero saber mais de sinagoga, eu quero saber mais de nada, meu irmão. Eu quero saber dele, é ele. Fui buscar ele entrou aqui e o problema resolveu. Se Jesus, o texto para por aqui. Se o pregador fosse bom, ele diria, vamos parafrasear, mas como sou eu, nós vamos imaginar mesmo e falar, ok? Se Jesus entrou naquele quarto, ele tem que sair. Agora eu vou imaginar ele saindo, Jairo. Ele na frente, todo mundo lá de fora. Ninguém viu o milagre, porque quem não tem compromisso não vê milagre. Só vê milagres comprometidos. Amém? Para ilustrar compromisso, é a história do Egg X Bacon. O sanduíche. Há uma diferença de compromisso e envolvimento. No Egg X Bacon, a galinha está envolvida, pois ela colocou o ovo. Mas o porco está comprometido, porque para o bacon está lá, ele dançou, querido. Então tem gente que se envolve, mas não se compromete.
Só comprometido vê a glória de Deus, querido. Jesus saiu, eu imagino Pedro saindo atrás, Joãozinho também, na verdade. E Jairo já deve ter saído falando: quem pagou as carpideiras? Pede o dinheiro de volta. Aqui não tem motivo mais para choro, não. E Jairo foi buscar a solução. E ele encontrou. Nós precisamos falar com quem resolve. E eu vou voltar para casa hoje, para o Rio. Mas eu vou levar esta palavra, sabe por quê? Eu vou levar Jesus para minha casa. E o Senhor quer ir para minha casa e quer ir para a sua também. Não interessa o que você está atravessando, leve ele para a sua casa. A sogra de Pedro estava doente. Jesus chegou na casa de Pedro. Inclusive alguns dizem que esse foi o motivo pelo qual Pedro o negou. Que a única infração que nós vemos foi ele curar a sogra, né? Não acredito eu ser isso, mas é só para ilustrar. Mas ele chegava, que é verdade, onde ele chegava as coisas se resolviam. E eu quero dizer, você está com um problema na sua casa, leve ele, o problema se resolve. Se está com um problema na sua empresa, leve ele que as coisas se resolvem. Está com problema na sua saúde, leve ele que as coisas se resolvem. Está com problema com seus filhos, leve ele para sua... Faça igual o Jairo. Agora, não pode se preocupar com o que vão falar de você. Tem que chamar, ultrapassar as barreiras, leve ele. Ainda que a sua casa seja só choro. Quando Jesus chegou, que ele falou que a menina estava dormindo, o que o pessoal que estava chorando fez? Começou a rir. Só a chegada dele já mudou. Tudo bem que o riso era sarcástico, mas logo em seguida todo mundo viu o que ele era capaz de fazer. Saiba o que Deus quer fazer por você nesta noite. Vale um amém esta palavra? Amém. Fecha seus olhinhos aí agora. Feche. Em nome de Jesus. Rapidinho. Quero fazer um apelo bem rápido. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Para Marta, Jesus não estava presente quando Lázaro morreu, mas ele, longe de Betânia, disse aos seus discípulos exatamente o momento da morte de Lázaro. Porque fisicamente o Senhor pode não ser visto por você, mas quem confia no Senhor tem sempre o Senhor perto de ti. Em nome de Jesus, que a sua adversidade hoje seja entregue ao Senhor. Procure o Senhor, não simplesmente por procurar, mas com determinação, com obstinação. Se você tem algo hoje que gostaria de entregar nas mãos do Senhor, como Jairo e aquela mulher do fluxo sanguíneo fizeram, eu quero te chamar aqui para que você simbolicamente leve Jesus com você. Em nome de Jesus. Se você tiver algo que você gostaria de entregar ao Senhor hoje, para que Ele resolva para você, vem aqui rapidinho, agora, em nome de Jesus. Não vou falar de novo. Se não tiver ninguém, glória a Deus, eu vou orar. Não interessa o tamanho do teu adversário. O que interessa é o poder do teu Deus. Amém? Aleluias. Isso. Amém? Isso. Põe a mão no seu coração agora. Feche os olhos, a igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor conhece a realidade dessas pessoas que aqui vieram, e conhece a realidade até mesmo daquelas
que não vieram aqui, ó Deus. Às vezes enfrentamos grandes adversidades, ó Deus, e temos que superar os obstáculos para ir na tua direção. Às vezes precisamos colocar o nosso posicionamento em jogo, ó Deus. Não podemos pensar com o que vão falar a nosso respeito, com o que vão achar, com o que vamos perder, ó Deus. Porque o que perdemos não é nada quando comparado com o que ganhamos, indo em tua direção. Assim como Jairo e aquela mulher, Senhor, os exemplos que foram dados nesta noite. Aqui estão pessoas que precisam ter resolvido as situações difíceis, ó Pai. Pessoas que estão enfrentando adversidade com seus filhos, ó Deus. Pessoas que estão enfrentando adversidade na sua própria vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde, ó Deus. E elas vieram aqui hoje para te levar, ó Deus, para casa.